Todos na sala. Certo. Bem, boa tarde. A gente vai dar início, então, né, à nossa sessão aqui da tarde, que é a palestra da linha de tecnologia. Eu sou a professora Letícia Neves, sou parte da comissão do programa, e para apresentar a nossa palestrante, a Débora Barreto, eu vou chamar a Beatriz, nossa aluna de doutorado do programa, e ela vai fazer a apresentação e a gente vai começar com a palestra. Depois da palestra, a gente tem uma pequena sessão de debates e, na sequência, a gente tem a avaliação do curso. Tá bom? Boa palestra a todos. Boa tarde, professores, colegas, participantes. Agradecemos imensamente a presença de vocês. Para contribuir com o tema Ouvir a Arquitetura e a Cidade, a linha de pesquisa Tecnologia, Arquitetura e Urbanismo nos trouxe uma palestrante muito especial, a professora mestra Débora Miranda Barreto, que possui 25 anos de experiência em desenvolvimento de projetos acústicos em todo o território nacional. Tem sido responsável técnica de mais de 4.000 serviços de acústica. É coordenadora geral da Regional Nordeste da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Acústica, é conselheira fundadora da Proacústica, a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, e é membro integrante do Comitê Técnico de Estudos de Acústica da ABNT. Falando um pouquinho da sua formação, nossa ilustre convidada é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia, instituição onde também obteve seu título de mestrado em Engenharia Ambiental Urbana, na área de poluição sonora. É ainda especialista em acústica nas construções pela Universidade Politécnica de Madrid e em metodologia de ensino superior com ênfase em novas tecnologias pela Faculdade Batista Brasileira. Possui experiência docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da União Metropolitana de Educação e Cultura e na atuação e coordenação de cursos de pós-graduação Lato Sensu na Universidade Católica de Salvador e na Audium, empresa especializada em soluções de acústica, áudio, iluminação e térmica, onde é CEO e diretora técnica da divisão de acústica. Lá também facilita uma variedade de cursos sob demanda e treinamentos in company do programa Audium Propaga. Nos próximos 50 minutos, teremos o prazer de apreciar a sua palestra Soluções Acústicas Alternativas e Sustentáveis. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra é toda sua. Oh, obrigada, que apresentação linda. Fiquei muito feliz aqui. Vamos compartilhar a tela. Pronto. Todos estão vendo aí, né? Certinho. Boa tarde, uma boa tarde muito especial. Estou muito feliz, na verdade, muito honrada de fazer parte do corpo de palestrantes desse evento. A Unicamp mora em meu coração e eu não posso começar deixando de falar dessa querida professora Estela, que merece todas as homenagens, não apenas do programa de pós-graduação da Unicamp, mas de todos os acústicos do Brasil. E eu tenho certeza que eu estou falando por vários deles. E eu costumo dizer que a história da acústica no Brasil, ela segue a história de algumas pessoas chaves. Estela, com certeza, fez e faz toda a diferença no nosso país. Então, eu quero começar parabenizando pelo evento, pela homenagem. Quando me convidaram, eu estava com um probleminha de agenda, e aí depois me responderam meu e-mail. Mas a professora Estela Mares fez questão do seu nome, né? Indicou o seu nome. Eu falei, quem vai negar alguma coisa para a professora Estela Mares? Quem é maluco de negar alguma coisa? Mas sabe por quê? Porque ela é muito generosa, você, Estela, é muito generosa. Então, eu acho que, naturalmente, quando a gente se permite, né, contribuir, quando a gente abre portas para outras pessoas, naturalmente isso volta para a gente, né? Então, não é à toa que você é tão querida e todo mundo tem o maior prazer sempre de poder apoiar você e seus alunos. Vamos falar de um tema que me encanta, um tema no qual tenho me debruçado muito nos últimos anos. É um tema ainda relativamente novo no Brasil, nesse foco com que eu vou abordar aqui. A gente não vai falar só do material, o que é sustentável, tal, isso já se fala muito, mas é um entendimento muito mais sistêmico do assunto de soluções acústicas sustentáveis, e quando eu falo alternativa, é porque é uma outra alternativa diante do que já se conhece. Então, vamos lá. Sou arquiteta, né, como foi falado, então o processo da criação
durante a fase de projeto é muito natural, é inerente à nossa profissão, então essa apresentação ela junta um pouco da minha experiência profissional e algumas teorias que a gente consegue aplicar aí nesse contexto. O som tem uma presença essencial em nossas vidas. Este fenômeno físico possui um forte componente subjetivo, né? Pode tanto provocar sensações super prazerosas, quanto ser uma forte fonte de incômodo. O conforto acústico, ele é responsável pela qualidade ambiental e resulta em salubridade e produtividade. Quando a gente fala de salubridade, a gente está falando de saúde física, de saúde psicológica, a gente está falando de um equilíbrio no nosso organismo. E diversos são os efeitos do ruído diante da saúde, que podem ser a curto ou longo prazo, podem ser irreversíveis, dentre eles a perda da audição, fadiga, distúrbios no sono, estresse, ansiedade, depressão, dores de cabeça, distúrbios gástricos, irritação permanente, diminui a resistência imunológica, induz a liberação de endorfina, tornando o organismo dependente. Isso já fala-se muito em palestras de acústica, mas eu gosto de introduzir, até para a gente nivelar um pouco o conhecimento e o entendimento sobre a importância do tema. Então, o que a gente pode afirmar hoje é que não se trata apenas de uma questão de gostar ou não, não é só uma questão de incômodo, é, antes de tudo, uma questão de saúde. Então, esse viés aqui, deixa eu tentar só colocar isso aqui, pronto. E aí, esse último item que eu li, minha dissertação de mestrado focou muito no impacto na saúde das pessoas, né? Fiz toda uma compilação, uma comparação do nível, da relação entre níveis sonoros e impactos, e, enfim, para a gente poder encontrar uma coisa mais objetiva. E esse último, quando eu li sobre isso, quando eu entendi melhor, me marcou muito essa questão da gente se tornar cada vez mais dependente do ruído. Então, na prática, o que acontece é que as pessoas tornaram-se incapazes de suportar o silêncio devido ao vício, permanecendo sempre agitadas, incapazes de terem momentos de reflexão. Que sociedade que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas, às vezes, para parar, até para prestar atenção ao que você está falando, para refletir sobre o que você está dizendo, as pessoas têm dificuldades. Então, o vício, ele faz isso, cria uma necessidade de sempre estarmos em ambientes ruidosos, com algum som, com sons, né? Na verdade, alguns sons a gente sempre vai estar exposto, mas com sons acima do que seria saudável para que a gente tenha aqueles momentos de reflexão. Isso é muito perigoso, porque todo vício, ele vai, de alguma forma, cobrar de você, a curto ou a médio prazo. Então, é muito perigoso quando você se incomoda, quando se encontra em ambientes silenciosos. A gente tem uma capacidade de se recuperar disso, sim, desde que você se permita, em alguns momentos, ter momento de silêncio. Por que eu começo a falar de uma palestra de sustentabilidade falando de silêncio? Porque silêncio é apenas uma outra forma de ar limpo. E se o ar está limpo, eu vou estar mais saudável. Todo mundo busca a não poluição, né? E se esquece do ruído porque a gente não enxerga o som. Então, a gente não foge desse ruído como a gente foge de um local que cheira mal, de um local que tem uma poluição aérea. A gente não fica no local com fumaça, a gente vai buscar se proteger. Mas o silêncio não, a gente permanece. E não percebe que isso está diretamente afetando a nossa saúde. E eu quero fazer, bem no início, duas reflexões aqui. Primeiro, com relação aos níveis sonoros. Quando vocês estão diante, acredito que a maioria de vocês, se não a oportunidade de estar diante de uma cachoeira é um momento indescritível, pela força da água, pelo som que você escuta, e diante de uma cachoeira como essa, a gente está exposto, né? Parece exposição, parece uma coisa ruim, né? Estou exposto a ruídos de cerca de 90 decibéis. E se eu falar para vocês que uma avenida de tráfego intensa como essa alcança níveis sonoros muito similares a de uma cachoeira, se a gente colocar um sonômetro para medir na frente da cachoeira, na frente de uma avenida de tráfego intenso, o valor registrado lá em decibel, que mede som e converte em decibel, vai ser similar. Aí eu pergunto para você, será que a sua sensação
o seu organismo ele vai reagir da mesma forma diante do som dessa cachoeira do que diante do som de uma avenida de tráfego intenso? É claro que não. E por isso que eu comecei lá na introdução falando desse viés, desse caráter subjetivo do som, que está relacionado ao entendimento, ao que ele representa, e também com relação ao que você está fazendo naquele momento. A gente precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica e ampla do significado do som e dos efeitos dele diante da nossa saúde. Então, depende do que ele significa. E por isso, a gente vai fazer agora uma vivência, tá? Convido todos vocês. Eu vou marcar aqui 1 minuto, então quem quiser fechar o olho, ficar com o olho aberto, não tem problema. A vivência é da escuta consciente. Vocês vão ficar 1 minuto em silêncio e vão prestar atenção aos sons que existem ao redor, que vocês perceberem aí no trabalho ou na residência de vocês. E depois eu vou pedir que vocês comentem no chat aí os sons que vocês mais ouviram, não é? Eu não estou dizendo que você gostou, que não gostou, que vocês ouviram. Escuta consciente, tá bom? Vamos lá comigo? Agora. Pronto. E aí, vamos escrever o que é que vocês mais ouviram. A gente teve 1 minuto de silêncio aqui, na verdade, 1 minuto de percepção dos sons ao nosso redor. Crianças, marido na reunião online, precisa fazer isolamento acústico do home office. Máquina do vizinho, caminhão na rua, liquidificador do vizinho, nossa. Pássaros, que legal, você consegue ouvir pássaros. Moto, passarinho, obra. Ok, tem gente que teve o privilégio de estar no silêncio, que bom. Carros, cachorros, ok. O que foi trânsito, chuva? Muito bom, muito bom. A gente está percebendo que meu cachorro roncando é ótimo. Sempre que eu faço evento, aparecem essas coisas engraçadas. O que foi esse exercício, gente, da escuta consciente? É um exercício de percepção do momento presente. Quando a gente presta atenção nos sons, a gente se conecta com os sons ao nosso redor, independente de serem sons bons ou sons ruins, a gente está se conectando com esse momento presente, com aqui e com agora. Esse exercício, que é importante que seja feito diariamente, inclusive, vai te trazendo para na verdade, te trazendo para o momento presente e fazendo com que você tenha menos ansiedade. Então, é um dos exercícios que ajuda na ansiedade a gente viver no aqui e no agora, na verdade. E o som tem toda uma conexão com esse momento presente. Eu sei que está sendo traduzida também na língua de sinais, né? Tem algumas pessoas que não escutam, que estão assistindo essa palestra. Uma vez eu vi uma apresentação bem interessante sobre a pessoa que tem dificuldade auditiva ou que não escuta, sobre eles ouvirem com os olhos. Achei muito bonito isso, né? Porque, na verdade, vocês que agora me dirigindo a quem tem perda auditiva, vocês enxergam e percebem as vibrações que existem muito mais do que a gente, porque vocês desenvolveram essa dinâmica, né? Em outros sentidos. E a gente que escuta não aproveita esse privilégio de poder ouvir, de poder se sentir inserido, porque eu sei que o deficiente auditivo ele tem uma sensação de isolamento muito maior, porque o som é parte dessa conexão com esse local em que a gente está, com o que a gente está fazendo no momento.
Então, é um exercício da escuta consciente. Se essa escuta consciente se relacionar com os sons da natureza, se por acaso esse mesmo exercício que vocês fizerem, mas vocês tiverem alguns momentos ou alguns locais que vocês possam escutar som da onda do mar, que vai, que vem, inclusive algumas, a depender do mar, ele até se assemelha ao nosso processo da respiração, inspirar e expirar, como isso acalma. Os sons da cachoeira, de uma água caindo, uma água chocando na outra água, isso é muito positivo. Sons de cantos de pássaro, que algumas pessoas até escutaram aqui. E esse som que é incrível e que se permitam sempre que possível escutar o farfalhar das folhas. O que é isso? É aquele som maravilhoso que as folhas fazem quando o vento bate nelas e você escuta. Se você está num ambiente que você consegue escutar o farfalhar das folhas, é porque você está num ambiente em torno de 40, 45 decibéis. É um ambiente extremamente saudável. Então, desfrute desse momento, porque isso nos acalma, isso nos tranquiliza, isso realmente nos prepara muito mais para enfrentar os desafios da vida. Então, é fundamental termos a escuta consciente e a escuta consciente dos sons da natureza, porque nós somos a própria natureza. Se a gente escuta e percebe o som da natureza, a gente está se conectando com a nossa própria essência. E por isso que é tão importante esses momentos. A escuta consciente, ela gera uma compreensão do nosso próximo, uma compreensão do nosso próprio ser. Isso está relacionado a uma sustentabilidade do ser, a sustentabilidade do nosso ser. Então, sem essa escuta consciente, é difícil ter paz, difícil ter respeito, difícil ter tolerância. Então, está tudo ligado à sustentabilidade do ser. E eu deixo essa mensagem como introdução do tema acústica sustentável, porque tudo, na verdade, parte do ser, parte de uma decisão nossa, de atuar de forma diferente, de fazer as escolhas diferentes, e aí vai repercutir para os nossos projetos, para os ambientes que a gente vai desenvolver. Nesse sentido, a gente tem o desenvolvimento sustentável e conforto. Existe muita proximidade desses essas duas teorias aqui, a teoria do conforto e a teoria do desenvolvimento sustentável, mas não é a mesma coisa, a gente vai entender. Para avançar, é preciso, claro, esquecer as velhas maneiras de pensar e de fazer as coisas. É que eu estou lendo um comentário aqui bem interessante. Ok, muito legal. Obrigada, Jéssica, pelo comentário. Então, se a gente, claro, não vai continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados, isso é meio óbvio, né? Então, o filósofo húngaro aí meio que representou de forma muito simples o caminho que a gente tem que seguir para que a gente tenha resultados diferentes. O conceito de sustentabilidade, que não é novo, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, eu preciso só trazer um determinado conceito para a gente poder aprofundar aí em alguns aspectos, mas é um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais e ambientais das sociedades humanas. E essa é uma frase conhecidíssima, desde 1987, que já existe, foi lá no relatório de Brundtland, que diz que suprir a sustentabilidade representa o suprimento da necessidade da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras, de suprir as suas. Hoje em dia, isso gera a gente já pode considerar isso uma utopia. Isso foi um sonho que existiu lá na década de 80, mas que hoje a gente já entende que é impossível a gente não impactar, a gente não afetar de alguma forma o meio que a gente está atuando. E isso, na verdade, tem muito conceito do homem como sendo a praga nesse planeta, né? Nós somos uma grande praga nesse planeta. Então, o conceito mais atual, a definição mais atual, que cabe mais no nosso momento atual, é o conceito de ecoeficiência, que aí já é mais recente. Analisando a etimologia desta palavra composta, eco, que deriva do oikos, que em grego significa casa, ou seja, nosso planeta, e eficiência, que é a relação entre a capacidade de obter maior rendimento com o mínimo. Repare, eu não estou falando mais sem impactar, sem desperdiçar. A gente já começa a entender que o impacto vai existir, mas vamos minimizar, vamos atenuar esse impacto. O planeta ecoeficiente é hoje nosso maior objetivo. E a construção sustentável, dentro
desse aspecto está relacionado à criação de espaços mais participativos, eficientes e agradáveis. A construção sustentável objetiva integrar harmoniosamente esse tripé aí, ó, estética, conforto e qualidade de vida. Não adianta pensar só na estética, acredito que tem vários arquitetos aqui me escutando também, porque a gente não projeta capa de revista, né? Não projeta algo que isso aí é uma outra atuação profissional que não a arquitetura. A arquitetura, e junto com a engenharia, projeta e constrói ambientes em que as pessoas vão ocupar. As pessoas vão trabalhar, vão viver, vão estudar, vão convalescer. E por isso a importância da gente relacionar o conforto com a estética e, claro, proporcionando qualidade de vida. Então, pensar nessas três coisas aí, no bem-estar, para a gente dizer que uma construção, ela realmente é sustentável. A relação entre o conforto, ele é a relação entre o homem e o ambiente. Há um mês, mais ou menos, da palestra para o INCAC, né, o Congresso Nacional de Conforto Ambiental, em que eu aprofundei mais a relação entre os confortos, e a gente existia, até um tempo, quando começou o INCAC, ele era muito mais focado no conforto térmico, lumínico, que a acústica já entrou e está cada vez mais forte, porque é como se pensar em iluminação é separado de pensar em térmica, que é separado de pensar em acústica, que é separado de pensar no conforto tátil, no funcional, no visual, e, na verdade, tudo tem que estar em conjunto, né? Tudo tem que estar associado para que a gente tenha uma arquitetura sustentável. A arquitetura sustentável é aquela que ela é consciente, assim como a gente precisa ter consciência do momento presente, a arquitetura consciente é aquela que ela é desse jeito, porque ela está construída nesse bairro, com esse clima, com esse ruído, e por isso ela foi projetada dessa forma. Se ela for em outra rua, em outra cidade, em outro clima, exposto próximo de aeroportos ou o que quer que seja, a arquitetura vai ser completamente diferente. Não é o copiou, colou, é arquitetura consciente de onde ela está. Ela é dessa forma, ela tem esse aspecto porque ela está neste lugar, sob o efeito dessas condições. Então, esse é o entendimento de arquitetura consciente, porque a arquitetura, antes de qualquer coisa, ela é saúde. Muitas edificações impactam negativamente a vida das pessoas, a gente não tem noção do poder e do impacto da nossa atuação profissional diante da qualidade de vida das pessoas. É muito grande. Problemas de projeto, problemas de especificações e problemas construtivos proporcionam doenças fisiológicas e psicológicas nos moradores. Conforto ambiental e sustentabilidade. Vamos entender agora a diferença entre esses dois conceitos que são próximos, mas divergem em alguns aspectos. Ambos consideram aspectos como insolação, ventos dominantes, ruídos, característica do entorno, estudo de implantação, espessura das paredes, especificação de materiais, etc. Porém, quando falamos em construção sustentável, levamos em conta também aspectos econômicos, sociais e culturais. Entenderam onde está a diferença? Os aspectos econômicos, sociais e culturais, que aí toma uma abrangência maior. Ou seja, você usar um material que esteja próximo da região, que você não venha lá vamos pegar um exemplo para mim, que sou de Salvador, do Porto Alegre, por exemplo, está bem longe, ou do Acre. Então, assim, você trazer um material que só fabrica lá, será que próximo de você não teria uma outra solução? Tudo isso entra no aspecto econômico e cultural. A arquitetura, vamos falar agora diretamente sobre a acústica arquitetônica sustentável, né? Falamos de arquitetura, vamos falar de construções sustentáveis, agora entrar na seara da acústica. Quais são os ambientes que são necessários estudos de acústica? As pessoas lembram muito de acústica quando projetam cinemas, teatros, casas de show. Veja a hora nesse projeto, dessa casa de show. O Rádio Rock Café foi uma experiência muito boa, o de Ribeirão Preto, principalmente, porque fica embaixo de um estádio. E, enfim, as pessoas pulam, vibram, né? Vibra a estrutura, por conta das pessoas estarem pulando aí na hora do jogo, e embaixo tem um restaurante, então tem que ter esse cuidado. Boates, estúdios de gravação, que agora cresceu mais ainda na pandemia, coisa de estúdio de gravação em residência, em apartamento, em casa, como um hobby, né? Um ambiente onde você vai desestressar, não necessariamente é a sua profissão, e auditórios. E acredito que para a maioria dos arquitetos, dos engenheiros, das pessoas que projetam, o universo da acústica se resume a esses ambientes.
Mas o que falar das igrejas, quer sejam elas evangélicas, quer seja a igreja católica, que a igreja São Paulo de Madus, que era um cinema que se transformou em uma igreja, que sofreu uma grande intervenção, academias, home theaters, não adianta ter o melhor equipamento de som do mundo se você não tem acústica, restaurantes, que precisam realmente de cuidados acústicos, e praças de alimentação, que são muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, e é possível, sim, você tratar. Museus, que os museus hoje em dia eles são super interativos, então tem a questão do audiovisual muito presente, escritórios, para que seja um ambiente produtivo, com privacidade, clínicas, hospitais, consultórios, está na fase, a gente está fazendo muitos projetos de clínicas, de hospitais, é uma área que está crescendo muito, salão de beleza, tem muitos ruídos, né, salão de beleza, principalmente os secadores de cabelo. Hotéis é um item que cada vez está sendo mais abordado nas plataformas de reservas de diárias de hotéis. As pessoas estão registrando essa questão do ruído, da privacidade, ou de você ouvir o ruído da circulação, ou o ruído da rua. Esse hotel também foi um desafio para a gente, por conta de ser uma edificação histórica, tombada pelo IPHAN, e que estava se adequando a um hotel. Então, a fachada, as esquadrias tiveram que ser acústicas, mas iguais, idênticas, por fora, à esquadria original do prédio. Indústrias, salas de aula, né? A professora Estela tem muita pesquisa aí, já orientou vários estudos sobre a acústica de sala de aula, e as habitações, não só no local da nossa residência, sim, como nas áreas comuns de condomínio. Vocês entenderam o universo da acústica, como ele é amplo? Ele é enorme. Dentro desse universo de atuação da acústica arquitetônica, a minha inspiração para a acústica sustentável nasceu quando eu conheci Peter Rogers, que é o diretor dessa empresa inglesa Sustainable Acoustics, e é muito interessante o site deles, eles têm como um conceito, isso não só o nome da empresa, como algo muito presente. E eu fui para um evento, tinha uns workshops, né? E aí eu escolhi um dos temas do workshop, era acústica sustentável, isso tem uns 8, 10 anos. É a primeira vez na vida que eu vi isso. Eu falei, gente, acústica sustentável, o que é isso, né? E aí, como tudo que é desconhecido me atrai, eu fui lá para procurar saber, para justamente sair do conforto de estar em algum local algo que eu já atue. E aí eu conheci e realmente me inspirou. E aí foi quando eu criei o curso da áudio, Acústica Sustentável, que está lá. Inclusive, hoje é um curso EAD no portal Acústica, quem quiser fazer. É um curso que a gente aprofunda bem mais esses temas. Mas Peter Rogers afirma que a acústica de ambiente ela é tão importante quanto a função e a estética. E ele baseia a empresa dele nesses 3 itens aqui. Primeiro, entendendo a acústica como algo que protege, então, proteger, reduzindo o ruído indesejável, gerenciando a qualidade de vida, fazendo com que a acústica realce também alguns aspectos, então criando design sustentável e melhorando a qualidade do seu ambiente para promover a boa saúde. Então, tem o viés da estética e o viés da conexão, que é o conectar, usando o som para conectar pessoas com a natureza e entre si, para obter os benefícios das soluções sustentáveis. A gente se desconecta muito do nosso próximo quando está em ambientes ruidosos, a gente não percebe a necessidade dele, a gente não tem a nossa predisposição a ajudar, ela diminui também se a gente está em ambientes ruidosos. Tem vários outros estudos sobre isso, só para a gente não deixar de citar a questão da relação com o nosso comportamento diante do nosso próximo. Por isso que eu comecei aqui a fala de hoje falando sobre essa questão da sustentabilidade do nosso próprio ser. Um ambiente verdadeiramente sustentável, para Peter Rogers, é aquele ambiente que possui boas condições acústicas, porque essas condições elas são necessárias nos edifícios para garantir que estejam aptos para o seu uso, ou seja, eles estão preparados para o uso, simplesmente. É uma adequação, não é um supérfluo, um luxo, um sofisticado. Ele é parte da preparação e do projetar um ambiente para aquele uso. Não se trata apenas de funcionalidade, mas de estética, qualidade e conforto dos edifícios para aqueles que o utilizam. Sem isso, mesmo o edifício mais verde não pode reivindicar ser verdadeiramente sustentável. Então, não importa se tem certificação X, Y, Z, se o conforto acústico não se faz presente no entendimento dele, esse edifício ele não é sustentável. E a gente também concorda com isso, né? O que é uma solução acústica sustentável? Ela não se restringe apenas à especificação de materiais sustentáveis.
O simples fato de elaborar um cálculo preciso já evita o uso de materiais em excesso, ou seja, o estudo, o aprofundamento, a técnica, o aperfeiçoamento diário, isso já é uma atitude sustentável, porque você está buscando ter o máximo de resultado com o mínimo de investimento. Soluções acústicas devem ser otimizadas e adaptadas a cada situação, e aí vocês vão ver várias situações bem distintas aqui, né? Exemplos bem distintos, para que a gente possa associar sempre a técnica com a estética, as duas coisas andando juntos. Criar novos usos, ter ideias inovadoras, agregar funções adicionais aos materiais acústicos. Por que aquele material acústico só pode servir para acústica? Porque ele também não pode servir para outras coisas. Então, isso tudo proporciona menor consumo e menos resíduo. Para que isso aconteça, é necessário uma postura profissional interdisciplinar. Isso é fundamental. Então, quais são as soluções acústicas alternativas e eficientes? Vamos conhecer? Não importa o que você seja, quem você seja, ou o que deseja na vida, a ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. Ayrton Senna. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos temos nossa própria capacidade de ser diferente, de marcar nossa presença aqui e de fazer diferença na vida das pessoas, né? Que isso é muito importante. Resultados alternativos podem ser obtidos para garantir otimização e personalidade a cada ambiente. E, para isso, a gente precisa associar alguns confortos, alguns sentidos. Então, é muito comum priorizar muito mais a visão. Esquecer que nós temos outros sentidos. Eu sempre falo, eu não estou querendo defender que a audição é mais importante do que os outros sentidos, mas ela também não é menos importante. Então, se a gente conseguir colocar no mesmo patamar, isso já tá perfeito. Então, não é deixar um de lado para ter o outro. Todas as estrelas estão brilhando aí no céu. Então, trazendo essa metáfora aqui para os sentidos, vamos valorizar todos eles no momento de projetar, no momento de construir. Então, eu vou trazer alguns exemplos que relacionam alguns confortos. Esses trabalhos muito conhecidos já, não vou aprofundar, acredito que todo mundo aqui já deve ter visto, pelo menos quem é da área de acústica deve conhecer, mas eu não ia deixar de citar o trabalho de Bianca com bogós acústicos que isolam, e o trabalho de Lucinha, de Maria Lúcia, que inclusive foi desenvolvido na Unicamp, né, orientado pela professora Estela Mares, trabalho que sou apaixonado, esses dois trabalhos aqui, que relacionam conforto acústico e conforto térmico, porque atenuam o ruído mais do que muitas janelas, inclusive, e você consegue ter essa troca de ar no ambiente. Então, por que eu tenho que escolher? Ou eu isolo o som, ou eu tenho um conforto térmico? Será que não dá para a gente tentar brincar aí com esses dois elementos? E aí eu trouxe alguns vídeos. Esse não tem áudio não, tá, gente? É só visual mesmo. Para que vocês percebam que uma simples inclinação de um elemento externo à janela já faz com que esse ruído ele entre bastante atenuado. Assim como a direção o sentido de abertura da janela faz diferença. Observe, se você tem uma fonte sonora aqui, um carro, por exemplo, se você tem uma fonte sonora aqui, um avião, para o avião, esse sentido de abertura última aqui, ele é melhor. Para o carro, esse sentido de abertura não é bom. Vocês vão ver que o primeiro entra muito mais ruído, né? Entra mais energia sonora do que o último. Tá vendo que ele já está mais esfumaçado. E essa esquadria que eu acho muito interessante, que na verdade é uma esquadria que faz parte é um elemento de fachada e ela pode ficar constantemente aberta, inclusive com ventilação aí. A gente adora esse aspecto, eu, Bianca, Lucinha, principalmente, que são os nordestinos aqui, e a gente quer vento, a gente gosta de troca de ar, é muito característico aqui do Nordeste. Eu sou baiana, né? Acredito que a maioria de vocês que não me conhece deve ter percebido o sotaque. Mas isso para locais que têm um clima quente e úmido é muito interessante você ter essa troca de ar constante na sua residência. E aqui é um pouco desse elemento aqui inserido, né? Um estudo que foi feito justamente de isolamento acústico desse elemento. Esse trabalho foi apresentado no congresso lá de Hong Kong. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar esse artigo, tá? Bem interessante. A gente já até leu no grupo de estudo da áudio. E ali eu relacionei conforto térmico e conforto acústico. Aqui eu estou relacionando conforto acústico com conforto lumínico, porque a gente tem esse Shopping Rio Mar de Recife, a gente fez uma simulação acústica, vocês estão vendo
essas bolinhas aqui, ó, que se repetem, escuras, cada bolinha dessa é um elemento desse no teto, que é um elemento que surgiu por conta do projetista de iluminação, do lighting designer. Ele desenvolveu essas luminárias, e aí, em uma discussão de projeto, que eu falei um pouco antes, sobre a importância da arquitetura, do trabalho interdisciplinar. A gente trabalhar junto, e aí, quando a gente entendeu, conheceu esse material, a gente conversando com ele, se poderia ser um ou outro tipo de material, e ele falou, pode, desde que seja branco, me atende. E aí a gente transformou esse elemento aqui, tanto aqui acartonado perfurado, quanto aqui são baffles acústicos, que estão lá até hoje, são elementos luminária, que também é acústica, que foi desenvolvida em conjunto. Fizeram uma pergunta aqui. Aqui é material absorvente, sim, exatamente. Eles fizeram vários testes, que nem o peitoril ventilado, né? Tem com material absorvente, sem material absorvente, e o que dá melhor resultado é isso. E aí tem as nuvens, vou passar rápido, porque na verdade isso aqui, eu estou imaginando que eu estou falando com pessoas, a grande maioria das pessoas que já tem uma noção de acústica, mas só para não deixar de falar como solução alternativa, porque sai da seara do forro comum. As nuvens, elas também, acho que poucos sabem que a nuvem ela tem a capacidade de resfriar o ar, se ela for de um material isolante térmico, como, por exemplo, as lãs de vidro, lã de rocha, lã de PET. Então, o ar quente ele sobe, no momento que ele passa por cima da nuvem, ele resfria. Então, tem também essa função na eficiência energética. E aí, as nuvens são placas suspensas, que podem ser de diversos formatos, tá? Podem ser plotadas, assim como a gente tem também os baffles. É uma solução alternativa, sim, apesar de não ser uma coisa tão nova, mas ainda não é tão usual quanto o forro comum, que você fecha, né, todo o ambiente. E os baffles mesmo são extremamente eficientes, porque eles absorvem nas duas faces, eles também dão uma difusão por conta do próprio formato desse elemento. A gente consegue até ganhar pé direito, vocês estão vendo que é a altura de uma viga, né? E se for da mesma cor do teto, você tem uma coisa mais... marca menos esse elemento do que se ele tiver uma cor de contraste. E essa é uma foto bem recente da Casa Cor São Paulo desse ano, que a gente fez o projeto do restaurante que fica em frente ao Allianz Parque. E esses baffles de diferentes alturas, eles não puderam ser fixados na cobertura da arena, então foi um processo de fixação também bem complicado na lateral, e é lançamento nacional esse material, que é a lã já colorida, ela não é forrada com tecido, a própria lã de PET já colorida. Então, também a gente está sempre buscando lançar a tendência. Se o BEF absorve nas duas faces, o que dizer de um cubo? Solução bem alternativa, né? E os painéis acústicos com imagens personalizadas? Pode ter um quadro acústico, você pode formar toda uma parede aqui, isso aqui é um escritório, que projetou para o restaurante. E, de repente, todo teto e parede ser material absorvente, você muitos professores usam, inclusive, essa imagem do nosso projeto em suas aulas, porque você tem um elemento cenográfico proporcionado pelo material acústico, e o que gera uma economia, quando você vai ter uma programação visual, ou seja, você já vai ter painéis com a logomarca da empresa, com imagens que vêm da programação visual, e você precisa de acústica, de absorção acústica. Por que não você juntar as duas coisas em um mesmo elemento? Essa foi a clínica, um laboratório, ficou bem interessante o resultado. Por que é uma escolha sustentável? Porque você está dando duas funções para um único material. E a vegetação como material absorvente
Funciona muito bem, mas existem ainda poucos estudos no Brasil. A professora Esther, inclusive, está até apresentou lá em Madrid, né, já um trabalho que ela estava orientando sobre essa. Tem a questão do substrato, tem a questão da qualidade, do tipo de folhagem. Então, assim, fora do Brasil tem muitos já trabalhos com coeficiente de absorção, mas, de qualquer forma, a gente não pode deixar de falar que pode funcionar sim como material absorvente, mas não é uma plantinha, né? Às vezes o cliente pergunta, eu vou botar uma planta aqui, vai ser material absorvente. Não, não é. A gente está falando de um jardim vertical, a gente está falando de uma grande área, né? E também depende do tipo de folhagem. Mas que é importante, a gente considera muito como complemento da solução que a gente projetou. E lembrando que vegetação não isola som, né? Então, não é a função, não é isolamento, é conseguir aí reduzir um pouco a reverberação. E você pode ter uns blocos cerâmicos perfurados, colocar por trás um material fibroso, o som vai passar pelo furo do bloco e vai ser absorvido pelo material que está atrás. Essa solução que a gente usa muito em igrejas, quando tem um orçamento mais reduzido, essa mesma igreja, os próprios irmãos da igreja, eles mesmos construíram essa parede acústica, né, digamos assim, para absorver o som, e ela é um material super barato, mas aqui ela não precisa ter um acabamento, porque tem o tijolo na frente. É uma solução que buscou se adequar, inclusive esse tijolo, eles, da própria comunidade lá, eles fabricam no próprio bairro deles, então, outra questão importante aí na escolha. E os materiais sustentáveis, o que são materiais sustentáveis? O coco, ele pode ser um material alternativo para reparo de pavimentação asfáltica, vocês sabiam? Será isso um projeto sustentável? Qual a opinião de vocês? É disso que a gente está falando? É claro que não, né? Eu gosto muito de palestra presencial, né? A gente vê a expressão das pessoas, mas eu imagino que alguns devem estar rindo, porque é óbvio que isso aí não é um projeto sustentável, né? Só para a gente ter um momento de descontração aqui, na introdução dos materiais em si, né? Que tem o conceito do material reciclado, do material reciclável, que existe uma confusão um pouco, mas os materiais reciclados, eles contam na sua constituição com componentes provenientes de produtos que haviam sido destinados ao descarte, ou seja, era lixo, ia ser descartado, e você proporciona uma redução do passivo ambiental, porque você transforma aquilo em um material acústico. Já os materiais recicláveis, eles são aqueles que, depois que você usou, você não precisa mais dele, ele volta para a fábrica, ou ele é reaproveitado com a produção de outros materiais. Então, tem indústrias que têm esse ciclo, né? Que o material que não usa mais volta e faz outro material similar, tal, enfim. Nem todo material é reciclado, é reciclável, e vice-versa. Então, tem materiais acústicos que são recicláveis, que são reciclados, e tem alguns que são os dois. Os ecoprodutos são todos os artigos de origem artesanal ou industrializada que sejam não poluentes, atóxicos, benéficos ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos, contribuindo para um desenvolvimento sustentável. Aí, gente, como é que a gente pode saber se um material, uma tecnologia, ela é sustentável ou menos impactante? Primeiro, algumas perguntas devem ser feitas. Sempre a gente tem que se questionar e questionar o fabricante, né? A matéria-prima é virgem ou é reciclada? Como é que ela é extraída? É um resíduo renovável? Qual o processo produtivo? Apresenta baixo consumo de energia e de água? O processo é poluente? Gasta muito ar no processo de produzir, muita água, gás, terra, som, enfim, gera muito ruído, né? Gera algum tipo de resíduo. É importante isso, porque tem materiais que eles são apresentados como materiais sustentáveis, quando você vai ver no processo da produção, ele vende matéria-prima reciclada, mas ele gasta tanta água para produzir que nesse processo ele deixa de ser sustentável. Então, são várias coisas que têm que ser avaliadas. O processo de produção ele é poluente, a sua instalação e manutenção gera resíduo, como é que é a logística de distribuição desse produto? Ele consome muita energia, os produtos muito pesados, eles são mais difíceis, né, de se transportar. E a embalagem possui potencial de reciclagem ou de reuso? Possui algum tipo de certificação? Está vendo que eu deixei aqui essas perguntinhas que a cada situação a gente vai se questionando. E aí, desmistificar algumas dúvidas também sobre a relação, a diferença entre produto ecológico, verde e sustentável. São parecidos, mas não são iguais. O produto ecológico é o quê? É aquele que tem na sua concepção a preocupação em manter a biodiversidade. Isto é, são produtos que possuem na cadeia produtiva o princípio de não gerar alterações no equilíbrio do ecossistema.
Então, tem algumas árvores que elas precisam ser, inclusive, podadas, o caule, para que ela se fortaleça mais, para crescer mais. E, de repente, aquilo que você tirou do pseudocaule, ele pode ter uma outra função. É um material ecológico. Mas, para que esse material tenha uma etiqueta verde, diz respeito ao cuidado da empresa com a redução dos impactos como um todo. Porque, entenda, o produto ecológico ainda está numa seara mais artesanal, tá? E aí o produto verde já começa a se profissionalizar. Não só com as consequências do ecossistema, mas também se preocupa, por exemplo, em fazer investimentos em eficiência energética e reduzir o desperdício de água durante o processo de produção. Além disso, existe uma preocupação com a saúde dos usuários. A intenção é de que o produto não cause dano ao seu consumidor, aos seus consumidores. Já os produtos sustentáveis, além dessa preocupação toda que os produtos verdes já têm, ou seja, ele acumula tudo que os verdes têm, mas ele preza pela qualidade do produto. Há investimentos em questões como durabilidade, resistência ao fogo, né? Resistência ao longo do tempo. Quando a empresa se compromete com a sustentabilidade, ela pensa em em todo o ciclo da sua atividade, inclusive em sua forma de gestão, respeitando também a legislação social, ambiental e trabalhista. Entenderam? Então, o produto sustentável a ponta do iceberg, em termos de aperfeiçoamento da qualidade daquele material. E isso é uma subdivisão bem interessante, que é um dos últimos livros que eu li, que marcou muito, é um livro de arquitetura, e que trata de arquitetura relacionada, construindo a partir do descarte, né? A partir do que não vai ser mais usado. E ele gera umas categorias que eu achei muito interessante, eu resolvi encaixar os materiais que eu conheço, e alguns outros que eu conheci no livro também, dentro dessas categorias, para ficar uma teoria mais dinâmica e mais fácil de você identificar, de você caracterizar. Isso eu trouxe como novidade, preparei isso para o ENCAC, estou trazendo aqui para vocês também, que é essa relação entre o significado do que é material densificado, reconfigurado, transformado, projetado e cultivado, todos eles provenientes de materiais que foram descartados. Vamos entender essa diferença? Primeiro, material densificado é aquele que, quando a matéria-prima é prensada e se transforma em um material extremamente resistente. Normalmente, os materiais densificados eles têm uma boa função no isolamento acústico. Então, tem de bloco de papel, tem madeira de jornal, papel de vedação de resíduos descartados da agricultura. Esse é bem interessante, como arroz ou trigo. Você sabia que o resto daquele resíduo do arroz e do trigo ele pode gerar uns painéis? Esse aqui mesmo foram feitos testes que usavam 65 decibéis essa placa. Então, sendo que esse resíduo ele atrapalha, inclusive, na agricultura, ele tem que ser retirado. Então, você gera um painel, e tem alguns que eu li no livro que não tem dados de acústica ainda, ou seja, já tem um material já sendo produzido, usado na construção civil, mas ainda precisa de alguém que vá lá e consiga estudar, tem um mercado enorme aí, de pesquisa, principalmente, né? Tudo começa com a pesquisa, para que a gente aprofunde isso. O item 2, material reconfigurado, quando a matéria-prima é reorganizada antes de ser processada no novo material construtivo. Exemplo, lã de garrafa PET, fibra de bananeira, fibra de coco, ou seja, é uma matéria-prima que ela foi reconfigurada, né? Ela foi realizado algum tratamento nela. Então, exemplo, lã de PET, a fibra de bananeira, que é retirada do pseudocaule. A fibra de bananeira, inclusive, quando é de 5 centímetros, ela tem uma absorção excelente, similar a muitos materiais fibrosos que estão aí no mercado. A gente usou esse foi uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, bem interessante esse trabalho. E já esse painel a gente usou no Hotel Fazano, como revestimento de vedação, ou revestimento acusticamente transparente, porque, na verdade, a gente colocou por trás uma lã, porque o arquiteto criou muito fininho. Então, se ele é muito fininho, ele não absorve som, tá, gente? Para absorver, tem que ter espessura. Se for muito fininho, ele funciona com papel de parede. A fibra de coco, um trabalho incrível, eu adoro os trabalhos desenvolvidos em Belém, né? Esse foi orientado por Newton. E a fibra de coco, que é uma manta, que ela demanda alguns aglutinantes, mas possui uma boa absorção acústica. Pode ser de várias espessuras, esse material já é patenteado, inclusive. Esse é o trabalho aí que meio que deu continuidade àquele trabalho da fibra de coco, esse aqui é o trabalho de Leopoldo, que foi orientado por Gustavo Melo, lá de
de Belém também, Universidade Federal do Pará, e trabalhou com a fibra de açaí, extraído do caroço, fruto já sem polpa, ou seja, esse caroço aqui não tem mais função, então você tira a fibra, tem uma boa resistência térmica, um bom desempenho acústico, principalmente a partir de 1000 Hz. E aí, nesse trabalho Leopoldo, ele aprofundou bastante, ele estudou outras fibras, estudou fibra de açaí, de dendê, de coco, de sisal, ele montou painéis sanduíche. Gente, esse trabalho dele é incrível, quem quiser, volto a dizer, mande, no final vai ter meu e-mail aqui, pode mandar e-mail para mim, eu vou ter maior prazer de disponibilizar qualquer material que vocês queiram para vocês se aprofundarem, né? Porque aqui é uma palestra, a gente consegue pincelar algumas coisas. Esses painéis multicamadas aqui, ó, tá aí o exemplo, até para vocês verem pela cor, né, do material, sisal é mais claro. E aí ele estudou, tem os resultados, os dados técnicos. Esse painel de jeans, a manta acústica, pode ser usada tanto dentro de uma parede dupla, como uma manta para piso flutuante, quanto de calça jeans que vai para o lixo, e essa indústria têxtil, ela gera um lixo absurdo. Então, isso já é um material que no Brasil ainda não... Eu já visitei uma fábrica no Brasil que já estava fazendo, principalmente o produto para piso flutuante, mas eu não vi isso entrar ainda forte no mercado, acho que ainda é algo que tende a crescer muito. Aglomerado de cortiça expandida, tá? Aquela cortiça, as rolhas de vinho, que também tem uma quantidade enorme, que nem pneu reciclado, pneu, né, que gera muito entulho nos lixões, por que não voltar e transformar em outro material? E a gente tem outra classificação, que é material transformado. Observe, o material transformado, quando pertence a uma alteração molecular da matéria-prima, então aí já é um material que houve uma alteração molecular. Esse processo representa a conversão do lixo em um novo estado de existência. O novo alumínio, por exemplo, por meio de eletrólise, que é isso aqui da esquerda, pisos de grânulo de pneu reciclado, que é associado a outros materiais, ele gera uma nova resistente borracha, então você transforma aquilo em outro material, ou seja, uma outra classificação. Então, tem os materiais de borracha à base de pneus, então, muitos conhecidos aí das pessoas que trabalham com acústica, né, dos acústicos. Tem uma outra classificação aqui, material projetado, achei bem interessante isso, é quando é dado um novo uso ao elemento, aumentando a vida útil sem alterar a forma. Então, são aquelas garrafas, exemplo que a gente tem, a própria rolha, mas a rolha usada de outra forma, garrafas pensadas, essa garrafa ela foi projetada para que, depois que termine o líquido que tem dentro dela, ela possa ser encaixada uma na outra e fazer uma parede, por exemplo. Então, você já pensa no uso após aquela primeira etapa da vida útil, né, vamos dizer assim, do material. Então, trama de dendê também, aquela traminha que é diferente da fibra, eu vou mostrar a foto. Então, rolas aqui, ó, as rolhas, quando você tem a rolha, que ela é triturada na cortiça, para gerar a base da cortiça, é uma coisa, mas a própria rolha, ela pode ser um elemento decorativo também. A fibra de dendê como trans, está vendo que é diferente da fibra? Essa aqui, ela é retirada do caule, inclusive os donos de fazenda de dendê, eles pagam as pessoas para irem lá e tirar essa fibra, porque atrapalha o crescimento do dendê. Então, ou seja, é um material que realmente ele tem muito e ele precisa ser usado de alguma forma. Então, os artesãos já usavam muito como móveis, como cortinas, e a gente, na Audi, dentro de um projeto de pesquisa que nasceu na Universidade Federal da Bahia, junto com a Estadual do Maringá, né, que foi quem me convidou, o pessoal de Maringá, e a partir da equipe de Maringá de acústica, eu conheci o pessoal da UFBA, que não são de acústica, são de enfermagem, e tem sido uma experiência incrível, a gente já está há uns 6, 7 anos já, desenvolvendo materiais acústicos e especificando, né, nos projetos, em muitos projetos da Audi, os materiais provenientes dessa mão de obra dos artesanatos das comunidades quilombolas. Lembrando, esse é um material que, na verdade, tem uma abertura entre eles, então o som não é absorvido pela fibra, ele é absorvido pela lã que está atrás, pelo afastamento. Então, você tem uma possibilidade infinita de usar o seu artesanato local como um material aí, transformar ele em uma matéria-prima. Vou se preocupar com o produto que tem que se colocar para proteger de cupim, para proteger de fogo, resistência ao fogo, então tem que saber aonde usar, tem produtos específicos para isso, tem que ser colocado de tanto em tanto tempo. Lembrando que aqui a gente está na seara do material ecológico, então tem que ter esse cuidado.
entender por que não fazer cubos com ela, né? Repara que aqui dá para ver bem como é vazado, tá vendo? Então, a gente também usa alguns projetos aí, os cubos acústicos que eu falei que absorve som nas 6 faces. E aí, aqui, só para deixar vocês que estão escutando aí do Brasil todo, e pesquisa o que tem de artesanato local, o que tem de matéria-prima, se apropriem disso, dê personalidade ao projeto de vocês, vocês estão ajudando os artesãos e também criando algo muito próprio. E a quinta e última classificação é material cultivado, quando nasce um elemento construtivo em camadas ou multiplicação de partículas de forma planejada. Então, o exemplo da bactéria concreto, cimento biológico, micélio de cogumelos. O micélio já tem pesquisa já sendo estudada, já tem estudos sendo feitos sobre a questão acústica do micélio, que foi lançado em 2014, lá em Nova York, e ele gera blocos que podem fazer, enfim, diversas utilidades. Então, você cultiva aquele elemento, né, um tipo de cogumelo, você cultiva e ele é super resistente. Então, é outro tipo de material que pode ser usado também, um material sustentável. E eu trouxe um case para a gente finalizar, que é o Commons Studio Bar, que é um case um projeto bem marcante assim, na história da nossa empresa. Vocês vão entender por quê. A arquitetura de Nivaldo Andrade, Alexandre Prisco, da IP Arquitetura e Urbanismo, a iluminação de João Batista. Eu falei muito da gente relacionar, né, conforto térmico, lumínico e acústico. E eu mostrei relacionando de 2 em 2. Aqui a gente relaciona os 3. É o mesmo elemento que ele consegue ter uma questão visual, relaciona 3 confortos: o visual, o acústico e o lumínico. Então, é o retrofit, a premissa, ele chama poucos recursos. E um abraço, Fernanda. Maria Fernanda, estou terminando, querida, um abraço. A vizinhança residencial tinha uma caixinha de isolamento acústico também, mas a gente vai falar mais da parte do condicionamento, para não ocupar muito tempo. Então, o cliente fez essa solicitação, ele queria trabalhar com materiais de reuso. É um retrofit, é um espaço que já existe. Então, era assim que era o espaço antes, né? E a ideia era usar, ele queria que a gente trabalhasse com caixas de fruta, com pallets, e aí a gente fez simulação acústica para ver. Repare que o pallet, naturalmente, ele é vazado, né? Ele tem uma abertura muito grande entre um e outro. Então, naturalmente, o som já passa por ali e tem um percentual de abertura muito grande que permite que seja absorvido pela lã que está atrás. Alguns trechos têm lã de 100 milímetros, outros de 50 milímetros, depende aí do cálculo de tempo ideal de reverberação e das frequências também. Então, inspirado nessas soluções com pallets, o espaço era assim e ele ficou assim. Lembrando, e aqui a gente esses pallets eles podem ficar encostados na lã, só que a iluminação também trabalhando todo mundo junto. Ele teve a ideia de fazer essa iluminação direta por trás, então afastou um pouco da lã para permitir que também a luz que está embaixo possa sair, né, por entre esses furos. E aí uma outra foto que vocês veem a questão do reuso da acústica da iluminação direta. Então, o aspecto visual, o conforto visual está contando. Esse projeto teve uma grande repercussão, foi a capa da revista argentina, a maior das Américas. O tema dessa edição foi reuso, e ficou entre os melhores de 2013 no Prêmio Arquitetura da revista Arquitetura e Construção, na categoria Casas Noturnas. Foi engraçado porque os outros dois, enfim, são boates que gastaram fortunas, e esse aqui é nosso cliente, inclusive, e ele falou nisso: eu quero contratar bons projetistas porque eu quero economizar. E é muito interessante se todo cliente entendesse, né, que um bom projeto, ele gera economia, ele gera uma análise global, né, do seu empreendimento. E ficou em terceiro lugar no Prêmio de Arquitetura Arques-Nobel. Ficou exposto, inclusive, no Instituto Tomiotaki durante um bom tempo esse projeto. Então, as alternativas são muitas. Os pallets têm diversas aplicações. Aqui o efeito de luz, está vendo? Trazendo também por entre eles. O som é esse ser invisível que penetra por todos os poros de nosso ser, ávidos de novas sensações. A perfeição é inalcançável. Isso é o que anima o homem a seguir explorando novas formas, sensações materiais e leis físicas. Eu adoro essa frase de Jimmy Aral, que eu tive o privilégio de conhecer ele lá em Madrid, né, no último Internoise, o último congresso presencial que eu fui, né, não vejo a hora de ir abraçar todos vocês. Então, como considerações finais, eu trago
a importância da acústica sustentável, porque ela melhora a qualidade do ambiente construído e proporciona edificações otimizadas e adequadas às suas finalidades. É importante que haja ampla interação entre os diversos confortos. É preciso enfatizar, justificar e transmitir tanto a possibilidade quanto a necessidade de se proporcionar conforto acústico, exercendo a cidadania, responsável pela propagação de um meio ambiente mais equilibrado, onde exista um respeito por parte dos seres humanos a todos os outros seres vivos. Essa frase é de minha autoria. A gente sempre acha que tem muita coisa para a gente fazer, né? Que a caminhada é muito longa, mas sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. No caso da professora Estela Mares, o oceano seria bem menor. O oceano de acústica, da acústica do Brasil. São muitas as gotas e que faz essa diferença. A gente não transforma o todo de uma vez para outra, mas a gente precisa começar se transformando o nosso entorno e fazendo a diferença. O mundo precisa de mais pontes e menos barreiras, né? Então, vamos pensar nesse sentido de abrir caminhos, de abrir portas, porque o mercado de acústica ainda é muito pequeno. E ele vai crescer muito, e, na verdade, tem mercado para todo mundo, para quem é bom, sempre vai ter mercado. Não tem por que se preocupar em compartilhar conhecimento. Coisa mais prazerosa a gente fazer realmente a diferença no desenvolvimento profissional e acadêmico de uma pessoa. Então, seja você a mudança que você deseja ver no mundo. Parar de apontar o dedo, parar de encontrar culpado, vamos apontar o dedo para a gente, vamos buscar se aperfeiçoar, porque a partir de nós o entorno muda, o mundo muda. E agradecer muito ao convite. Antes de finalizar, eu não posso deixar de convidar vocês para sábado agora, o webinar do FIA, que é o Congresso Ibero-Americano de Acústica, em parceria, que vai acontecer junto com o encontro da SOBRAC. Estou representando aqui também a SOBRAC, fazendo esse convite. Evento imperdível. E aí, maiores informações vocês podem ver lá no site da SOBRAC ou do FIA. E agradeço muito pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar nessa semana de homenagens a essa mulher incrível, que consegue ser muito firme, ser muito forte e também muito leve. Eu acho que essa é uma característica muito sua, Dinara, a sua generosidade, a sua tranquilidade, sem abrir mão da competência, da segurança. Esse equilíbrio não é fácil de se obter, não. É por isso que eu me inspiro muito em você, viu, querida? Um grande abraço. Débora, muito obrigada pela palestra. Foi assim, foi excepcional. Foi muito gostoso de te ouvir. Projetos maravilhosos. Fiquei muito interessada. Nada, querida. Acredito que todos tenham gostado bastante. Eu vou abrir a sessão de perguntas com uma pergunta da professora Estela, que logo no começo já falou assim, eu quero fazer uma pergunta, posso abrir? Falei, claro, com certeza. Então, eu passo a palavra para a Estela. Bom, obrigada, Letícia, pela sua generosidade de deixar eu falar. Tenho mania de falar, não tem jeito. Queria agradecer muito a Débora por ter participado desse evento. A gente tem pessoas muito queridas nessa caminhada, você é uma delas. E assim, eu fico muito impressionada com a sua articulação, com a sua criatividade. E a Débora foi minha companheira na diretoria da presidência da SOBRAC, ela foi minha vice-presidente da minha gestão. E a Débora tem uma característica muito interessante, que ela busca informação. E, como ela disse mesmo, ela também não escolhe o jogo, ela divulga, tanto que a gente tem a áudio e propaga. E se tem uma pessoa que é muito divertida, você ir participar de um evento, ela se divide em 1000, ela participa de todas as sessões, ela marca trabalhos, e isso faz com que o trabalho delas não seja só uma coisa superficial, ela é profunda, né? Profunda no sentido assim, tudo por trás tem pesquisa, ela vai atrás de pesquisa, ela compartilha. Então, isso eu acho que é uma característica que faz assim, a acústica vindo dela, com toda essa estética e esse bom gosto, ter também uma solidez em termos de conteúdo. Mas essa menina, ela não vive só da questão, ela não é só uma questão profissional acústica, ela é uma questão pessoal. Queria que você falasse um pouquinho dessa tal da casa acústica aí, porque eu acho que é muito interessante. A casa acústica. Estou agora na casa acústica.
A Casa Acústica nasceu de uma necessidade de vivenciar o que eu falo, vivenciar na prática e permitir que esse ambiente seja visitado por outras pessoas para ter essa experiência. A Casa Acústica é um local de experienciar, é um local de demonstrar. Temos aqui 25 diferentes tipos de materiais acústicos instalados. É um local de trabalhar, o meu home office de meu marido é aqui, e é um local de habitar. Então, juntando tudo, somos um casal, meu marido é diretor comercial da áudio, eu sou diretora técnica, somos um casal sem filhos, então facilita um pouco, claro, a gente ter um pouco da áudio aqui na nossa casa. E aí, as parcerias foram surgindo com as empresas. Primeiro eu convidei um material que eu queria, depois a outra perguntou também se não teria um material dela, e como a gente não tem vínculo com nenhuma marca, a gente não representa nenhum material, a gente conseguiu trabalhar com essa diversidade, já que eu sou uma pessoa muito diversa. Eu falei, então vou botar bafo aqui, nuvem aqui, revestimento de parede. Temos 3 tipos de nuvens acústicas diferentes aqui na Casa Acústica, até na cozinha tem material acústico. Então, quem quiser conhecer, segue lá no Instagram da Áudio, tem muita foto, no meu Instagram também, meu Instagram é bem profissional e tem bastante foto. Imagens, mas o objetivo foi esse, foi ter um local. Eu recebo clientes aqui, né, reuniões pequenas, 1 ou 2 pessoas, estudantes de arquitetura, design de interiores, vêm também visitar, ainda com grupos reduzidos, né, de 8, 10 pessoas, a gente separa em vários, a gente faz um tour, é meio que uma casa-museu, nos quartos tem acústica também, enfim, no corredor, na varanda, aqui mesmo estou no meu home office, e vocês estão vendo as nuvens aqui redondas aqui atrás, é a nuvem da varanda gourmet, que também é sala que funciona como sala de reunião da áudio. Então é isso. Casa de ferreiro, espeta de ferro, né? A ideia foi essa. Foi Muito, viver, muito bom. e é incrível que as pessoas entram aqui e sentem uma diferença incrível, assim. Eu faço a experiência, Estela. Quando você vier, você vai tomar um café aqui, vai ser um privilégio muito grande ter você aqui. E logo no início eu faço uma experiência que eu converso dentro e a gente sai para o hall de elevador falando a mesma coisa. E aí a diferença da reverberação é incrível. Então, assim, o hall de elevador é tudo reflexivo. Aí eu entro conversando, a minha voz se transforma à medida que eu entro no ambiente. Então, essa forma de poder fazer as pessoas perceberem o que elas não conseguem ver, que é o conforto acústico. Então, todo mundo se sente acolhido, abraçado. Eu ouço muito isso. Meus sobrinhos não querem mais sair daqui, se vierem, né? Família, amigos, porque todo mundo, não sei o que tem nessa casa, essa casa prende, a gente não quer mais sair daqui. É por conta da acústica. A acústica, ela realmente, ela acolhe, ela faz com que você fique mais calmo, mais tranquilo, e a gente vive isso, e as pessoas presenciam isso. Então, essa foi a ideia da casa acústica. Muito bom. Eu volto a palavra para a Letícia e para o pessoal, se tem perguntas. Tá bom. Professora Débora, eu queria gentilmente pedir que você interrompesse o compartilhamento da tela, assim a gente pode ver melhor o seu rosto. Obrigada. Se você não fala, eu esqueço. Obrigada, querida. Desculpa. Agora deixa eu ajeitar, agora vocês estão vendo aqui. Se alguém tem alguma pergunta, né? A gente vai... Débora, enquanto o pessoal está mais acanhado nas perguntas, quando você, por exemplo, inova num produto, os cubos, para mim, são uma das coisas mais interessantes, até por conta do tipo de laje que a gente encontra, que são essas que tem todas as caixinhas. Então, você consegue fazer ensaios de alguns materiais que você inova? Depende do material. Para os cubos, como eles são grandes e as faces estão voltadas para o ambiente, eles já estão mais espaçados, é aquela quantidade, aquela área de superfície mesmo voltada para o ambiente, tá? Então, a gente considera, como a gente trabalha com a simulação do EASY, a gente considera tudo ali. E alguns trabalhos, como nas salas de aula, a gente conseguiu fazer todas as avaliações e medições com diferentes tipos de solução que foram dadas. Mas a áudio foca no projeto, nas soluções, na criatividade, buscando base técnica para a simulação e para o cálculo. O foco justamente é esse. Acho, inclusive, que temos carência aqui no Nordeste, né, de laboratórios de acústica.
É uma carência muito grande que a gente tem. Tudo complica muito. Se tivesse algum laboratório aqui no Nordeste, facilitaria muito mais para a gente fazer a medição e solicitar alguns contatos. Professora, Gente, eu temos peço aqui... desculpas. Eu peço a desculpa, Bia, é que a minha internet caiu e eu não acompanhei esse finalzinho. Você tem perguntas, Bia? Sim, mas por favor, faça também, se tiver. Já temos aqui 2 Não, perguntas. pode fazer então, Bia. Eu não vi, desculpa, porque minha internet caiu. Estou no celular agora. Então, trazendo o que foi abordado no começo sobre a arquitetura consciente, né? Como que as especificidades locais, não somente no termo do clima, da morfologia arquitetônica, mas culturais também, o que é típico de cada região, o público-alvo do projeto, como que isso influencia nas decisões, né, de modo que se faça o uso adequado das soluções propostas, né, que o ambiente seja bem utilizado pelos seus usuários. Tá, claro. Vale lembrar que a acústica é uma área complementar da arquitetura, né? É Beatriz, né, que perguntou? Foi Beatriz? Tá. Então, essas ideias conceituais, normalmente elas vêm já do arquiteto, em termos de solução. Por exemplo, aquele restaurante que eu mostrei para vocês, na primeira reunião elas já falaram, olha, eu quero trabalhar com materiais de reuso, materiais ecológicos, um restaurante de comida saudável, enfim. Então, veio no conceito da arquitetura junto com o cliente. A gente, na áudio, tem algo que a gente trabalha muito com, eu treino muitos líderes nesse sentido, que a gente não projetar para a gente, porque eu gosto, mas quem vai usufruir daquele espaço é o cliente. Então, a gente trabalha uma escuta consciente. Essa questão da escuta eu exercito muito com a minha equipe, porque ouvir. E aí a gente começa a pegar algumas ideias. Às vezes o cliente não sabe o que quer, não sabe expressar o que quer, mas com as perguntas certas, as respostas, elas vão nos dando indícios de que aquele material vai dialogar com aquele projeto, vai caber no bolso daquele cliente, porque projetar sem limitação orçamentária é muito fácil, né? Então, a gente acha que aqui no Nordeste a gente precisa desenvolver muito essa possibilidade de encontrar soluções alternativas. Na dificuldade é que a gente acaba criando mais. Então, quando você não tem a limitação, você acaba trabalhando só com materiais pré-fabricados, mas às vezes não cabe no bolso do orçamento. Aí eu vou cruzar meus braços e vou dizer, só pode ser assim, do jeito que eu quero. Se eu não for com esse material, então não vai ter acústica. Não. Vamos encontrar uma acústica dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Então, para isso, a gente tem que trabalhar essa escuta consciente dos clientes, prestar atenção, isso é muito atencioso, e é incrível, é algo que você vai criando habilidade, claro, ao longo do tempo. Eu tenho reuniões com clientes 3, 4, 5 por dia, então a equipe também lida diretamente com os clientes, na empresa, lá, enfim, somos 5 líderes, né, que desenvolvem esse projeto, cada um uma divisão diferente, mas é essa a lógica de você se colocar no lugar do seu cliente, sentir as dores do seu cliente, buscar uma alternativa, porque a decisão não é só nossa. Agora a gente apresenta opções de materiais. Isso é que é legal. Aqui, Cruz na Casa Acústica, essa é muita experiência. Se de repente vê uma foto da nuvem, eu não sei. Aí quando vê aqui instalado, poxa, tem um cliente que vê que eu quero isso na minha casa, é assim que eu quero. Então você perceber, se sentir, é uma questão de escala, gente. Uma coisa é eu ver uma foto, eu não estou lá naquela foto. Quando eu estou no local, eu, na minha altura, da forma que eu vejo, como eu enxergo o ambiente, como eu me situo, aí você cria uma percepção maior. É um exercício uma sugestão que eu dou para muitos profissionais, é ir com clientes para locais que tenham conforto acústico e vai com eles também em local sem conforto acústico, faz eles perceberem a diferença. Esse exercício da experiência é muito bom. Então, tem um arquiteto, foi até o arquiteto que deu essa ideia, e agora eu propago para todo mundo. Ele falou que estava convencendo o cliente dele a contratar projeto acústico, né, para um restaurante. E o cliente, muitos acham que é CPF. Não, o restaurante não é sofisticado, não, é simples, como se a acústica fosse sofisticada, que eu quebro esse paradigma o tempo todo. A acústica não é sofisticada, é básico, é essencial. Desde quando saúde é sofisticada, gente? Saúde é essencial. Então, isso tem que ter. E aí ele teve essa ideia, falou, sabe o que eu fiz, Débora? Eu levei meu cliente num restaurante bem barulhento, a gente foi lá, começou a conversar, e falou, rapaz, é isso que você quer para o seu restaurante? Eu vou te falar, eu não fico no restaurante assim, não. Você acha que muitas pessoas vão deixar de voltar por conta disso? Aí ele, realmente, você tem razão, mas eu não sei se tem muito jeito, não, é isso mesmo. Aí levou para o outro, que tem acústica. Aí eles conseguiram conversar tranquilamente, você está entendendo a diferença?
Olha que estratégia boa para fazer entender. Se não, gente, a gente gasta muito saliva e não convence. Vender acústica é fazer ouvir. Você só convence as pessoas a ouvirem essa diferença. Não adianta falar, porque fica muita gente que tem de acústica, mas não tem capacidade de convencer alguém a incorporar a acústica. Não adianta só entender se não consegue vender a ideia. Então, para vender a ideia, no sentido de valorizar a acústica, eu preciso fazer meu cliente ouvir. E essa é a estratégia que eu passo para vocês. As ideias de soluções inovadoras vem muito da arquitetura, tá? A gente não vai nunca diferente. Normalmente eu vejo perspectiva, a gente vê as imagens e aí se inspira. Olha, eu já vi que ele gosta desse material suspenso, eu já vi que esse arquiteto é mais contemporâneo, eu já vi que esse arquiteto gosta de coisas locais. Então, para finalizar essa resposta, que eu poderia dizer é que a boa arquitetura, ela não tem estilo. A boa arquitetura, ela é consciente daquele local que ela está. Não importa o material, mas ela é daquela forma que ela está naquele local. Isso é bom, não gosto da coisa do estilo, do modismo, de não sei o quê, isso tudo é passageiro. Boa arquitetura, ela é eterna. Tá? Vou passar a palavra agora para a professora Vanessa, que levantou a mão, e temos algumas outras aqui no chat. Não sei se teremos tempo para responder todas, mas podemos encaminhar para a nossa palestrante por escrito. Eu posso até passar a minha, porque eu estava achando o pessoal muito quietinho, aí eu fui formular alguma coisa. Débora, muito obrigada pela sua apresentação. Gostei muito de ver algumas sacadas muito interessantes, né, de projeto e alguns entendimentos também que você colocou ali. Eu fiquei curiosa por algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala analiticamente, né, de impactos de materiais, normalmente a gente tem dentro de nós uma ideia de que materiais mais naturalizados eles vão ter um impacto menor, mas isso precisa ser cuidadosamente contabilizado, né? Não necessariamente é o caso sempre. Mas, supondo que esteja certinho, e eu gostei muito da ideia de utilizar referências locais, porque a gente também controla a questão de transporte, dá uma fortalecida na economia local, que pode ser bastante importante e tal. Então, eu achei muito interessante, mas eu queria saber algumas coisas. Primeiro, na sua experiência, pela quantidade mesmo de materiais que são utilizados, como seria esse balanço hoje entre materiais mais naturalizados, que dariam aquelas soluções maravilhosas que você mostrou ali, e outros sintéticos tradicionalmente utilizados para finalidades acústicas, porque nem todo projeto, como você falou, casa bem com aquela estética naturalizada. Alguns não admitem, né? E, nesse sentido, o sistema multicamada é muito inteligente, porque você pode dar uma contornada na questão do conflito de estética. E principalmente porque algumas soluções, como esses baffles e os cubos, eu fiz uma conta de olho, assim, mas eles gastam mais material do que o forro simples, bastante mais. Então, teria que controlar de alguma maneira, principalmente se não fossem materiais naturalizados, a quantidade de material que está entrando ali. Eu queria saber se você fez alguma análise. Essa é a segunda pergunta. Comparando esses mais materiais em baffles e em cubos com o forro simples, se pela quantidade de material você consegue contrabalançar um pouco para manter o impacto dentro de um limite que o especificador goste, né? Uhum. Né? Para atender às metas do projeto. Tá, professora, primeiro assim, os baffles, eles são bem mais eficientes do que um forro. Nem compara, em termos de absorção acústica. Quando você usa baffle, você usa uma quantidade menor. Agora, quando você usa forro, às vezes você precisa muito usar paredes também para complementar, em termos de solução acústica. E, às vezes, alguns restaurantes que eu mostrei que até tinha mais baffles, né? Porque a gente estava usando só no forro. Então, você não tem material na parede. Existe uma relação, acho que você entendeu essa primeira pergunta, eu não conseguiria responder do percentual no Brasil, não foi feita essa pesquisa ainda, do percentual que se usa dos materiais industrializados com relação aos materiais, porque tem material industrializado que é sustentável, então não vamos ficar naquela ideia, por isso que eu expliquei. O material sustentável é diferente do ecológico, não vamos confundir. Você tem materiais industrializados já no Brasil, algumas marcas, no curso de Acústica Sustentável, eu mostro várias marcas aí, que são sustentáveis e são industrializados. Mas a seara, realmente, dos materiais sustentáveis ainda é menor, eu posso dizer no seu percentual, mas ainda é menor do que os materiais industrializados, que, de alguma forma, existe um passivo, deixa um passivo ambiental, né, para você executar e produzir aquele material. É uma coisa que está crescendo, é uma crescente muito grande no mundo,
e que o Brasil demora um pouquinho para chegar a essa valorização, esse entendimento. Aqui ainda o preço é uma coisa que pesa muito na nossa realidade, então, às vezes, as escolhas não são necessariamente pela característica sustentável do material, mas se aquela indústria, principalmente quando está, enfim, uma obra já acontecendo, né? Então, tem um produto, de repente, tem disponível aqui, está com preço bom, nem sempre, por isso que é o processo da conscientização, do nosso papel de conscientizar o cliente, de conscientizar o engenheiro, que é um processo árduo, porque quem define, no final das contas, a compra é a engenharia, é o cliente. Então, muitas vezes, a gente dá algumas opções, e por uma questão de preço, às vezes, um que não seja sustentável, ele acaba ganhando, mas atende a acústica, não posso dizer que não atende, por isso que a gente dá opções e fala a vantagem e desvantagem de cada um. Mas ainda tem que se fazer, tem duas coisas, tem que fazer mais pesquisa, que já tem no Brasil, pesquisa, mas ainda é muito pouco, mas acho que um problema grande que se tem no Brasil é a informação da pesquisa, ela fica contida na área acadêmica, ela não vem para a indústria não se apropria daquele resultado para criar um novo material, como acontece em outros países, e isso muito rápido. Você vê a fibra de coco, que a gente tem há muito tempo, esse trabalho orientado por Guga, também que tem fibra de açaí e tal, mas não é um produto ainda industrializado, que seria um produto sustentável, industrializado já, com todas as qualidades de um produto sustentável, e é um trabalho incrível, mas essa relação da academia com a indústria, eu não sei o que poderia fazer, por isso que sou empresária, mas eu gosto muito da área acadêmica, gosto de pesquisa, eu acho que esse link é muito importante, mas eu não sou indústria. Então, quem vai produzir e fabricar o material é a indústria. Como é que a indústria fica sabendo que está sendo feita uma pesquisa? Como é que esse resultado chega na indústria? Vocês entenderam que as coisas ficam muito separadas, talvez? Principalmente se é um trabalho feito no Nordeste, no Norte, porque as indústrias elas estão mais no Sudeste. Então, assim, tem trabalhos lindíssimos feitos fora da região Sudeste que não chega para tomar ter uma escala maior, que é um pouco do que você falou. Ainda fica mais... O BEFO tende a ser uma solução mais econômica no sentido, BEFO é conceito. Aí depois você vem o material do BEFO, que pode ser lã, que pode ser melamina, que pode ser fibra mineral. Conceito. Você pode manufaturar um BEFO, comprar lã, e depois vem com tecido e manufaturar. Então, ou seja, encontra a solução que caba dentro do bolso do seu cliente. BEFO pode ser uma solução extremamente econômica, depende muito do tipo do BEFO e do cálculo bem feito. Então, mas tende a ser mais econômico no sentido, não é um metro quadrado, ele é mais caro, se for comprar pronto, né? Mas você usa uma quantidade menor, porque ele absorve nas duas faces. Então, você tem mais eficiência do que um forro que está absorvendo só em uma face, certo? Débora, a Liliane aqui está elogiando essa colocação, que ela concorda que a indústria e a área acadêmica precisam interagir muito mais, mas esse é um tema muito amplo que excede, né, os nossos objetivos do encontro de hoje, e infelizmente o tempo voou, e é chegada a hora, pessoal, de concluirmos essa sessão. Então, se você gostaria de fazer uma fala de fechamento final, antes que a gente se despeça, mas fiquem por aqui que eu tenho alguns recados, hein, pessoal? Então, a pessoa que perguntou uma coisa de simulação acústica, eu acho fundamental simular. Simular é calcular com precisão, simular é você ter segurança do que você está propondo, enfim, é fundamental. Não sei se eu consegui ler tudo, mas se quiser, tem meu e-mail, você pode mandar, a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão da simulação acústica, tá bom? Quem fez a pergunta que também já passou aqui. Beatriz, eu que agradeço o convite, tá? A oportunidade, professora Estela, você mora em meu coração e não paga aluguel, vai morar para a vida toda, tá? E que se vocês saírem daqui do dia a dia, dessa minha fala, podendo refletir um pouco sobre tudo nasce na sustentabilidade do ser, e que algumas reflexões vocês possam fazer diante do que eu falei, parar de ser só externo, começar o interno, do interno a gente muda o externo. Se vocês pararem para refletir um pouco sobre isso, eu já estou com meu dever cumprido, já estou satisfeita, porque é assim que começa a transformação, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Gratidão, professora Débora, pela sua disponibilidade de compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui nessa tarde, e aos professores, aos colegas, aos ouvintes externos também, que nos acompanharam até aqui, às profissionais de Libras também.
E antes de nos despedirmos, gostaríamos de lembrar que amanhã, a partir das 10h40 da manhã, teremos a conversa sobre as pesquisas em nível pós-qualificação,